Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o senhor Heraldo, da Multicontábil Nordeste, né? NE, creio eu que seja Nordeste. Seja bem-vindo, senhor Heraldo. Tudo bem? Tudo bem. Mais um CIMEPcast aqui com o senhor. Esse prazer de recebê-lo. Sempre um papo bom, gostoso. Nós aqui agradecemos essa oportunidade, entendeu? Da parceria com o CIMEP, que já está aí entrando para o 4º ano. O tempo passa de uma forma super rápida que a gente nem percebe. O momento realmente é importante, porque nós estamos chegando em mais um período de imposto de renda e nós, brasileiros, contribuintes, somos obrigados a fazer um acerto de contas com o leão. Então é o momento e vamos então tentar transmitir algumas orientações do nosso conhecimento que possa ajudar aos profissionais médicos na preparação das informações e na melhor elaboração da sua declaração de imposto de renda. Perfeito, senhor Heraldo. Vamos lá, vamos debater isso, vamos conversar sobre isso. Quais são os documentos e informações que são necessárias o médico já ir começando a juntar? Informes de rendimento das diversas fontes pagadoras, informes bancários, que às vezes os bancos demoram um pouco mais a fornecer, informações relacionadas com a declaração de bens, aquisição ou venda de bens, doações recebidas ou feitas no curso do ano calendário de 2022 e, principalmente, quem tem, se for o caso, informações das aplicações em Bolsa de Valores, dispensando uma atenção especial para o estoque de ações, o estoque de investimentos existentes em 31 de dezembro. Informações extensivas também para o caso de quem tiver dependente, né? Plano de saúde, despesas médicas pagas em caráter particular do titular e do dependente e dispensando uma atenção especial no caso de reembolsos. Às vezes o contribuinte paga uma despesa médica, submete ao seu plano de saúde em função de não ter convênio naquele gasto e essa despesa ela é submetida a um reembolso parcial ou integral. Essas informações elas são cruzadas e serve exatamente para a melhor declaração do imposto de renda. PGBL também, né, senhor? Aplicações em PGBL e VGBL. VGBL não entra na declaração de bens como saldo, mas se houver uma aplicação, essas informações são declaradas. E PGBL é uma informação que o senhor falou, muitíssimo importante, porque o PGBL ele tem um benefício fiscal de até 12% da renda tributária total do contribuinte. Ou seja, alguns bancos, inclusive, incentivam seus clientes a fazerem aportes adicionais antes da virada do ano, de forma que a pessoa possa ficar enquadrada dentro desse limite de 12%. Muito bem lembrado a informação do PGBL. Beleza, e esse ano temos umas novidades, né, no imposto de renda, senhor Heraldo. A pensão alimentícia, né, que agora está isenta de imposto de renda para quem recebe, né? Perfeito. As pensões alimentícias recebidas por uma decisão do ano passado do Supremo Tribunal Federal, elas passaram a ser isentas. Em função dessa decisão, a Receita Federal, inclusive, ela acatou a regra da possibilidade de se retificar as declarações por um prazo de 5 anos, de até 5 anos, para quem recebe a pensão. Em contrapartida, quem paga a pensão alimentícia continua sendo dedutível. Por quê? Existe um elenco de despesas e de gastos que são considerados como dedutíveis na declaração de imposto de renda e a pensão alimentícia paga é uma delas. Hoje só poderá, melhor dizendo, deixar de ser dedutível se houver uma lei fazendo uma modificação. Então, em relação à pensão alimentícia, tanto quem paga a pensão quanto quem recebe a pensão não precisará mais pagar imposto de renda sobre esse montante, né? Perfeito. E os prazos de entrega das declarações, né? Nos últimos anos houve aquele alongamento, né, do prazo para maio, né?
em virtude da pandemia, mas esse ano voltou tudo ao normal, né? Voltou ao normal e nós não acreditamos em nenhuma possibilidade de prorrogação. O prazo começa em 1º de março e vai até 28 de abril, com a particularidade que em abril nós teremos 2 feriados, Semana Santa, a Sexta-feira Santa e o dia 21 de abril. Então esse prazo fica mais encurtado. Em função disso, inclusive, nós estamos combinando com o CIMEP cronogramas decendiais de fechamento de lotes de declaração. Fazemos um apelo aos profissionais médicos associados que, na medida das possibilidades, os documentos e informações possam ser aprontados, possam ser fornecidos o mais breve possível. Óbvio que nós entendemos que os informes de rendimento, tanto das fontes pagadoras quanto dos bancos, só ficarão disponíveis aí depois de 15 ou 20 de fevereiro. Entendeu? E como o prazo começa dia 1º de março, a coisa termina ficando um pouco meio que apertada. Entendi. Então, o ideal é que assim que os colegas tenham esses informes, já encaminhar para ser feita a declaração o mais rápido possível, né? Não deixar tudo para a última hora, né? E atentando para aquelas informações que extrapolam os informes de rendimento. Compra e venda de bens, informações de bolsa de valores, doações, alguma coisa do tipo, de forma que essas ocorrências que possam ter acontecido ao longo do ano de 2022 já possam ir sendo juntadas. Eu, particularmente, pelo hábito e pelo costume de declaração de imposto de renda, todas essas informações que eu tenho, que não sejam os informes de rendimento, que eu dependo de terceiros, eu já estou com essas informações separadas. Você tem uma pastinha, né, que o senhor Isso, ao longo do ano anterior. Eu tenho uma pastinha ao longo do ano, eu vou colocando, por exemplo, carnê-leão pago. Vai pagando o carnê-leão, vai acumulando os DARFs. Terminou o ano, a gente junta os documentos dessa pasta, ordena, já fica bem mais fácil, porque é bastante acrescentar os informes. Por exemplo, despesa médica paga em caráter particular, nós já temos essas despesas, dentista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros, nós já temos ao longo do ano. O que precisa é fazer, juntar e a gente ficar aguardando os informes de rendimento dos bancos e das fontes pagadoras para completar as informações. Com isso, está tudo pronto, é só fazer a declaração. Beleza. Lembrando vocês que estamos aqui com o senhor Heraldo, da Multicontábil Nordeste. Senhor Heraldo, vamos prosseguir então. Quem está obrigado a declarar? Quem é que se candidata a declarar imposto de renda aqui no Brasil, senhor Heraldo? A regra de hoje é mantida, a exemplo dos últimos 3 ou 4 anos. As pessoas que receberam rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70, isso de rendimentos tributáveis. Quem recebeu rendimentos isentos ou tributáveis na fonte acima de R$ 40 mil, quem possuía bens e direitos em 31 de dezembro do ano passado, agora bem recente, a partir de R$ 300 mil, quem realizou operações em bolsa de valores de qualquer valor, com isenção ou não de imposto de renda, quem eventualmente tenha prejuízo fiscal da atividade rural e queira compensar, e que esteja em situação ou de saída definitiva do país ou de retorno ao país. Tem mais algumas regras, mas de uma forma geral, estas 6 regras são as básicas que nos determinam a fazer a declaração de imposto de renda. Entendi. Não é I, né? É O, né? Então, se, por exemplo, a pessoa recebeu mais de 300 mil, mas seus rendimentos tributáveis estejam abaixo de 28.559, ela mesmo assim tem que fazer a declaração. Tem que fazer, exatamente. Não é I, é O. É O. Tem que ter um desses itens que foi citado aí pelo senhor. Desses itens, ele obriga o contribuinte a apresentar a declaração. Bolsa de valores, né? Declarar isso no imposto de renda dá um trabalho. Eu mesmo invisto em ações e quando eu vou fazer a declaração do imposto de renda, é um nóvel. Quem faz a declaração e controla as aplicações, resgates e rendimentos numa tabela Excel, numa planilha Excel, tem um trabalho enorme. Hoje, algumas corretoras de valores fornecem extratos do controle dessas aplicações, resgates e rendimentos, e, em paralelo, existem alguns aplicativos disponíveis no mercado a preço bastante convidativo, tipo R$ 50 por mês, que processa essas informações e fornece tudo pronto.
Nós temos uma dificuldade, enfrentando assim uma dificuldade muito grande, doutor Rodrigo, com estoque de ações no final do ano, porque às vezes o investidor possui 10 ou 5 ou 10 lotes de ações de uma determinada companhia, compradas em datas diferentes e procede vendas, e as corretoras fracionam essas vendas, entendeu? Então, para a gente calcular o custo médio dessas ações é uma coisa assim extremamente difícil. Se a gente não tiver assim, uma habilidade grande com planilha Excel, ou não tiver um informativo de corretora, eu me permitiria dizer que é quase impossível a gente ter essa informação na mão com 100% de segurança. Beleza, só mudando um pouco de assunto, tem uma estratégia muito interessante que eu já vi nas minhas leituras, né, no mundo dos investimentos, que você tem uma isenção de venda de ações até R$20 mil por mês, né? Até R$20 mil por mês. Então você poderia limpar um eventual lucro que você tivesse na ação. Digamos que você comprou um lote de 1.000 ações do Banco do Brasil a R$15 mil e elas se valorizaram para R$25 mil esse mesmo lote, e você pode vender 20 mil e limpar, né? Sem dúvida. Essa é uma e aí no outro estratégia. mês vender mais 20 mil e limpar o imposto. Essa é uma estratégia de não pagar imposto de renda. Porque quando no exemplo que o senhor citou, se eu vendo um lote de R$25 mil, haverá uma incidência de imposto de renda. Há um imposto de renda que o jargão do mercado chama de imposto de renda dedo duro, ou seja, entre 1 e 1,5% que a corretora de valores cobra, que é uma forma de denunciar o contribuinte, o investidor, perante a Receita Federal. Aí o que acontece? Ele precisa apurar o imposto de renda complementar para fazer o recolhimento até o dia 30 do mês subsequente à venda. Aí resta a alternativa, e dentro de um planejamento tributário bastante eficaz, é o que o senhor colocou. Eu tenho um lote de R$25 mil de ações, uma hipótese, eu vendo 20 mil, estou dentro da isenção e vendo os 5 ou 6 mil reais, seja quanto for, no mês seguinte. E não pago nada de imposto de renda. Ganho de capital de imposto. Perfeitamente. Está correta, a alternativa é perfeita. Perfeito, vamos lá então em frente, senhor Heraldo. Quais são as principais causas para o profissional, a pessoa física, né, cair na malha fina aqui no Brasil? O que é que o senhor mais detecta? A primeira delas é divergência entre o informe de rendimentos recebido da fonte pagadora ou das fontes pagadoras e aqueles valores declarados na declaração de imposto de renda do contribuinte. Lembrando que ali tem 3 informações, né? Tem o rendimento tributável, tem mais de 3 até. Tem o IR-fonte, tem a contribuição previdenciária e tem a informação do 13º salário, se houver. Então, a gente tem observado que há uma incidência muito grande de malha em função do desencontro dessas informações, do informe de rendimento com os valores declarados. A gente tem despesas médicas, seja pagas em caráter particular, ou plano de saúde, também é motivo de divergência, de cruzamento, e que leva a declaração para a malha assim com uma intensidade muito grande. Quando eu tenho dependentes que possuem renda e eu não declaro, é malha na certa, não tenho o que discutir. E existe uma particularidade um tanto quanto fora da regra, que são os rendimentos recebidos acumuladamente. É muito comum esse tipo de rendimento em ações judiciais recebidas com precatório ou ações trabalhistas de um longo período. Então, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, a Receita Federal criou essa figura de rendimento recebido acumuladamente, visando diminuir a carga tributária. Mas quem tem rendimento recebido acumuladamente e declara, eu me permitiria dizer que cerca de 80% tem ido para a malha, porque há um desencontro normalmente da fonte pagadora, dos bancos que liberam os alvarás, do judiciário, que é quem autoriza a liberação do alvará, entre outros. Esses são os pontos básicos de malha. Perfeito. Eu vi aqui nesse resuminho que o senhor fez aqui para nós debatermos sobre esse assunto do imposto de renda e tal, que o senhor colocou aqui PJ dos médicos, que recentemente o STF se pronunciou favoravelmente. Se pronunciou favoravelmente a respeito do que, senhor Heraldo? Aceitar a PJ do profissional liberal, especificamente não tem que ser médico,
mas do profissional liberal de constituir uma PJ e poder prestar serviço sem a caracterização de vínculo empregatício. Eu, inclusive, por saber que esse é um assunto um tanto quanto importante assim, no relacionamento do CIMEP enquanto sindicato dos médicos, eu encaminhei um flash dessa informação para o departamento jurídico aqui do CIMEP fazer uma apreciação. Porque o que é que acontece? Ao longo do tempo, vamos falar no ambiente médico. Empregadores, como hospitais, impõem uma condição de só contratar o profissional médico via uma PJ. Por que essa razão? É para a diminuição dos encargos fiscais tributários dos dois lados. A fonte pagadora, a fonte empregadora, ela tem uma redução da contribuição previdenciária da ordem de 20%, comparando a uma contratação via RPA, um profissional autônomo, enquanto que o profissional prestador de serviço deixa de estar inserido na tabela progressiva do imposto de renda. Ele, constituindo uma PJ, ele opta por uma tributação, naturalmente a que melhor lhe convier. Aí o que é que acontece? No final da história, isso, se a gente olhar para a CLT, os requisitos da CLT de vínculo empregatício, né, local, subordinação, salário e etc., então isso caracteriza o vínculo. E a gente sabe que há uma enormidade de ações trabalhistas visando a eliminação da figura da PJ. E essas ações têm sido ganhas, na maioria dos casos, pelos profissionais liberados. Repito, não só os médicos, contadores, advogados, entre outros. Aí o que acontece? Esta decisão recente, é coisa de 2 meses para cá, mais ou menos, o Supremo Tribunal Federal acatou como sendo factível, desde que cumpridas algumas regras, algumas exigências. Mas é uma coisa nova, efetivamente, que eu me permitiria até sugerir que o jurídico o jurídico aqui do CIMEP pudesse se debruçar de uma forma mais a miúdo, mais aprofundada sobre a matéria, buscando, inclusive, acesso ao processo que foi objeto dessa decisão do Supremo. Essa é uma notícia muito importante que pode modificar um pouco a vida do profissional médico enquanto prestador de serviço. Em relação aos PJs, eu me lembro que havia um movimento do ex-ministro da Fazenda de querer tributar a PF que recebe para o PJ, né? Perfeito. E isso, então, com essa decisão do STF, morreu? É isso que o senhor quer dizer? Morreu, por essa decisão morreu, e a PF fica tributada com base na alíquota progressiva do imposto a qual todos os demais contribuintes estão submetidos. Não, eu entendi, mas digamos que um médico só trabalha para o PJ e receba 30 mil nessa PJ. Esse dinheiro da PJ uma hora vai para a PF, para a pessoa física dele. Quando ele vai para a PF, ele é obrigado a também pagar imposto de renda? Se ela for esses 30 mil, a PJ recebe 30 mil, fatura 30 mil, tira os seus impostos, vamos imaginar que sobra 25 mil. Se esses 25 mil for para a PF, sob a modalidade de prolabore, ele vai ser tributado na tabela do imposto de renda integralmente. Se ele receber um prolabore de valor menor, a diferença, a sobra, melhor dizendo, não será tributada, porque até o momento ainda é isenta para efeito de imposto de renda. O que o senhor, isso, como distribuição do lucro, dividendos ou coisa semelhante. O que o senhor comentou a respeito do anterior ministro da Fazenda é que ele quer que essa distribuição de lucros, entre aspas, dividendos, também pagasse. Inclusive, este assunto é um dos temas a ser discutido, apreciado na reforma tributária que tanto se discute, que no governo passado não foi feito, o governo atual promete, pelo menos até 30 de junho, ter alguma coisa nesse sentido. Então, a gente sabe que essa distribuição de lucro, hoje isenta, desde 1º de janeiro de 1996, ela certamente passará a ser tributada. Não sabemos ainda as bases, mas acreditamos que sejam em percentuais inferiores à tabela progressiva. Perfeito, eu espero que sim também, porque, pelo amor de Deus, já se paga imposto na PJ, também pagar na PF, né? É uma coisa de louco. É uma coisa de louco, né? Vamos tirar esse peso das costas dos profissionais liberais. Pelo amor de Deus, senhores deputados e senhores senadores.
Tenham dó da gente. Trabalho em prol dos contribuintes. Isso, perfeito. Senhor Heraldo, o papo aqui com o senhor, infelizmente, chegou ao fim. O nosso tempo, infelizmente, é limitado. Eu queria agradecer muito a presença do senhor, o esforço que o senhor fez para estar aqui. Foi um papo muito gostoso. E eu queria deixar essa parte final do podcast para o senhor fazer as considerações que o senhor julgar necessárias. Agradecer aí a presença do senhor e fique à vontade, faça a fala final. Eu é que agradeço em nome da Mútua Contábil, dessa parceria saudável existente já há 3 anos, e nos colocamos inteiramente à disposição do médico associado, do profissional médico contribuinte, aqueles que elaboram as declarações de imposto de renda conosco e aqueles que, por uma razão ou outra, elaboram as suas declarações em caráter pessoal. Nós temos atendido a vários profissionais, trocando ideias, orientando, criticando, analisando declarações e, de uma forma geral, o objetivo tem sido um único. É a gente melhorar a qualidade da informação e imprimir um grau de segurança maior para o profissional médico na condição de contribuinte do imposto de renda. Muito obrigado. Perfeito. Então, vocês associados, vocês têm essa parceria do Clube CIMEP que vai ajudar vocês aí nessa declaração do imposto de renda. Então, fique ligado, vocês que estão nos escutando ou nos vendo. Se associem para ter esse benefício. Então, vamos finalizar por aqui. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui nos escutando, nos vendo e lembrar sempre, o Sindicato Forte é um sindicato de lutas. Até a próxima, um abraço.